Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos de volta na casa do Senhor, nesta noite, nesse culto maravilhoso, agradecendo o nome do Senhor Jesus. Minha pessoa é o pastor e cantor Gilberto Silva. Sirvo a Deus no ministério, a Igreja Congregacional Nova Aliança, tendo como pastor presidente pastor Carlos de Caruaru, e estamos juntos na obra de Deus, fazendo a obra com amor. E nessa noite eu estrago uma palavra para todos, toda a igreja que aqui se encontra, a você que está aí do outro lado, pelas redes sociais. Quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. E a palavra que eu quero trazer hoje tem por título, o tema é sobre oração. Oração. É o tema da mensagem dessa noite. Tudo se resolve com oração. Nada se resolve sem oração. O cristão que serve a Deus, tudo que ele quer, que ele precisa, é orando, é pedindo a Deus. Oração é isso. Oração é pedir a Deus, contar a Deus, falar com Deus. E nessa noite eu quero me basear no livro de 1 a Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo de número 16 por diante, baseado nesse tema chamado oração. Quem ora tem vitória. Quem ora obtém a resposta de cima. Amém. Glória a Deus. E aqui nós vemos Paulo escrevendo ao povo de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Deus. Até o versículo 18. Glória a Deus. Então, lemos a palavra nesse tema tão maravilhoso. Mas por que orar? Para que orar? Glória a Deus. A oração não é simplesmente uma reza. A oração é um ato que você está ali naquele momento, com aquela intimidade com Deus, de falar, de contar as suas necessidades, não é? E Jesus, ele deu um exemplo. Ele foi ao monte orar. E além dele ir orar, convidou os seus discípulos para que, juntamente com ele, orasse. E Jesus, quando orou, dando graça ao Pai, e orou porque ele ia passar, como passou por um processo. E quando Jesus estava orando, acabou a oração. Quando voltou, encontrou o discípulo
dormindo. Então, muitas vezes, tem pessoas que querem vitória, querem problema resolvido, querem resolver um problema, digamos assim, de saúde, problema de emprego, problema conjugal, problema difícil que acontece na vida das pessoas. E aqui o caminho que Deus nos mostra é a oração. E nós vemos que lá no livro de Lucas, veja bem o que é a oração. O que a oração ela faz, o efeito. Lá em Lucas, no capítulo 18, versículo de 1 a 8, fala sobre um juiz que não tem misericórdia, um juiz que não temia a Deus. E existia ali uma mulher que estava precisando de algo para a sua vida resolver, e aquela mulher ela foi até aquele juiz, batendo e insistindo, e o juiz não queria dar a resposta, resolver o seu problema, e começaram a insistir, insistindo. E aquele juiz começou a ficar preocupado, ou seja, indignado, porque aquela pessoa estava pedindo algo para resolver o seu problema. E veja bem o que diz aqui a palavra, para não nos enganar, não é? Aqui diz, 18, versículo 1, diz assim, ó: e disse-lhe também uma parábola, a qual eu frisei, acabei de falar, uma parábola sobre o dever de orar. Olha aí, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Preste bem atenção. O dever de orar sempre e não desfalecer. Por que isso? Porque há pessoas que oram pelo problema, vai orando e às vezes não recebe a resposta e deixa e para. Mas a Bíblia diz aqui, é o dever de orar e não desfalecer, não é? Desfalecer. E diz aqui adiante, e dizendo assim: havia numa cidade um certo respeitável homem que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça. Diz bem, faz-me justiça contra o meu adversário. Aquela viúva estava pedindo ao juiz que fizesse justiça ao seu adversário. E aqui diz, versículo 4 assim: e por algum tempo não quis atendê-lo. Veja bem, ele não quis atender aquela viúva que estava pedindo para que o juiz fizesse justiça ao seu adversário. E ali ela não parou, como aqui diz aqui a palavra. Ela não desfaleceu, mas ela continuou a insistir. E veja bem o que foi que aconteceu. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus. Olha aí, ouvi dizendo: olha, eu não temo a Deus, não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, fica me imputinando, não é? Fica me
prejudicando, ou seja, que fica cobrando, insistindo naquilo que eu não quero fazer, mas pela sua importunação disse, o Senhor, ouve-me, ouve o que diz o injusto juiz. Veja bem, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com Ele. Veja bem, aqui Deus dizendo o seguinte: é aquele juiz que não teme a Deus, não respeita os homens. E o que foi que ele disse? Eu vou aprender essa mulher para deixar, não é, de me incomodar. Aqui Deus está dizendo assim: bem, um juiz iníquo que não tem misericórdia, quanto mais eu, Deus, que faço, não é? Faço a justiça, que abençoo, não é? Aqui diz o dever de orar. O tema é esse, a oração. Por quê? Porque a oração é onde move a Deus. A oração é que mexe, aleluia, com Deus. A oração é um ato de estar falando com Deus, contando os seus problemas, a sua causa, não é verdade? Então tudo se resolve na oração, tudo se resolve pedindo a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. É que diz, aconteceu, né, na época, e aqui diz também que nunca desfaleça, ore em todo lugar. Só se ora na igreja? Não. Se ora você em casa, você no trabalho, você caminhando, se ora em espírito a Deus. Você está trabalhando, está dizendo: Deus me abençoa, me ajuda, me dê força, me dê graça. Está em casa, Deus me guarda muito mal, abençoa o meu esposo, ou abençoa meu filho. Então você está orando, está falando com Deus. Não só se ora na igreja, se ora em casa, caminhando, você está falando com Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que diz? Ore em todo lugar, levantando as mãos santa, sem ira nem contenda. Olha aí, se você está com ira, está com mágoa de alguém, então a oração que você fizer não serve. É a palavra que está dizendo, não é pior. Levanta as mãos sem ira, sem contenda. Glória a Deus, porque Deus, Ele atende a oração de uma pessoa humilde, de uma pessoa que está pela palavra, que está andando de acordo com a palavra. Então Deus, Ele ouve essa pessoa. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2 a 8, veja bem o que está dizendo aqui. Lá em Timóteo, Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo 2 e versículo, vamos ver aqui, 2 e o versículo de número, capítulo 2, verso 1 a 8, diz assim, ó, veja bem, glória a Deus. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelo rei e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Veja bem, então aqui nos diz a palavra que devemos orar, não é? Orar, suplicar, não é? A Deus pelos governantes,
pelos que estão enfermos, por sua família, por um objeto, ou seja, um objetivo que você tem, seus projetos. Então, tudo se resolve orando. O cristão que serve a Deus, tudo é coração, nada é com contenda, né? Não é matando, não é invejando ninguém, é orando, porque a oração faz efeito, a oração é a base de um cristão ter vitória nos seus problemas que está enfrentando. Glória a Deus. Então vamos aqui, né? Lá em Mateus, no capítulo 21 e o versículo 22, diz assim, ó, lá em Mateus, capítulo 21, versículo 22, oração, crendo e recebereis. Tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Mateus 21, versículo 22. Tudo que pedir, não é? Mas se eu pedir para matar alguém, Deus vai pedir? Não. Mas tudo pedir de acordo com a palavra. Pedir tudo o quê? Está precisando de emprego? Então peça a Deus que Ele dá na oração. Está precisando de uma cura? Peça a Deus que Ele ouve a tua oração. Está precisando de um emprego, de uma porta aberta? Então ore e Deus abre a porta. Por quê? Porque aqui, tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Não é pedir duvidando, mas será, aquela causa que eu estou pedindo, é tão difícil, mas será? Não existe essa palavra no dicionário será para Deus. Não, tudo que pedir, crendo, confiante, que já recebeu, não é? Glória a Deus. Mateus 21 e o versículo 22 está escrito essa passagem. Glória a Deus. Aí diz mais o seguinte: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, olha o que é que diz mais, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei o que? A tua oração. Glória a Deus. Glória. Veja como é interessante essa passagem. Olha, se o meu povo, quem é o meu povo? É aquele que tem compromisso com Deus, aquele que anda pela palavra, é aquele que está no caminho. Aqui diz: se o meu povo, que eles estão pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Amém. Glória a Deus. Então veja aqui o conteúdo da palavra, a base, a receita para aqueles que estão no caminho, que estão preocupados com alguma coisa financeiramente, não é? Ou fisicamente, materialmente. Aqui está dizendo: buscai-me e me acharei. Buscai-me todo o coração. Tem pessoas que muitas vezes querem vitória, quer ver resolvido, mas não ora, não quer orar, não quer orar. Tem pessoas que às vezes, quando na sua igreja tem um culto de oração, inventa qualquer coisa para não orar. Agora, quando é um culto que de porta aberta, um domingo, aí todo mundo vai. Agora, para oração, é poucos que querem orar. Orar é bom para a alma, para o espírito, porque Jesus, como Deus, Ele deu exemplo. Como foi o exemplo que Ele deu? Ele foi levado para o deserto
para ser tentado pelo diabo. Veja, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo chegou, próximo dele. Ele ali estava jejuando, e chegou e disse assim: olha, se tu és o filho de Deus, que transforme essas pedras em pães. E Jesus já tinha a resposta na ponta da língua. Por quê? Porque estava cheio, ele, sábio pelo Espírito, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Usou o quê? Usou a palavra. Glória a Deus. Ele estava, na carne estava fraco, mas no Espírito estava forte, porque ele foi orar, jejuou 40 dias e 40 noites. Então, resumindo aqui esta palavra, você, irmãos, irmãs, você que está sofrendo com enfermidade, você, irmão, que está desempregado faz tempo e a porta não se abriu, mas não se preocupe, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3. Não se preocupe que a porta vai se abrir, é só você orar e não desfalecer. Glória a Deus. E você, irmão, muitas vezes olha para os quatro da casa e não vê haver um alimento para a sua família, para você, porque as portas fecharam para você. Mas veja bem uma coisa: Deus, ele abre porta onde não há porta. Qual o segredo? É orar, é falar com Deus, não é murmurar. Deus não se agrada que murmura, mas ore, espere que a porta vai se abrir e Deus é a tua vida. A você, meu irmão, que está aí do outro lado, não se preocupe com o dia de amanhã, porque Deus vai prover todas as coisas. Então, eu quero ensinar aqui essa passagem, aqui, dizendo que Deus, ele faz tudo para você na oração. Eu quero fazer aqui uma oração para a tua vida nessa noite. Você que está me assistindo aí pelas redes sociais, vou fazer uma oração. É a oração da fé, a oração do poder de Deus, a oração que resolve todo e qualquer problema. Então, você que está aí do lado, pare um pouco, está no sofá, está na cozinha, está talvez no trabalho. Então, ore comigo agora, que Deus vai resolver tudo. Oremos, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ó Deus, após esta mensagem que acabei de pregar, Senhor, do outro lado, meu Senhor, das redes sociais, tem pessoas que estão tristes, que estão chorando, que estão perturbados, Senhor, preocupados, que tem faltado o pão de cada dia no seu lar, que tem faltado o emprego, que estão enfermos. Ó Deus, venha agora, Senhor, através da tua palavra, decretar em teu nome vitória, vitória no emprego, vitória na enfermidade, vitória na família. Ó Deus, tudo tu pode fazer, Senhor. Que essas pessoas que são teu servo, tua serva, ó Deus, que agora está chorando e a lágrima está descendo, ó Deus, ouve a oração dessa pessoa, Senhor. Não deixe, Senhor, ó Deus, que essa pessoa perca a esperança, perca a fé em Ti. Que as pessoas que oram, que buscam, que jejumam em pró de um problema, ó Deus, da família, Senhor da glória, eu te peço agora, Senhor, a todos que aqui estão agora orando comigo, Senhor,
nesse momento, abre a porta, Senhor. Essa oração que estão fazendo, que fizeram, Senhor, considere, ó Deus, que no tempo teu, Senhor, certo, vou atender. Eu te peço, meu Deus, por todos os que estão agora orando e que todos têm problema, que o Senhor, em nome de Jesus, resolva em teu nome. Te peço e te agradeço já com vitória, em nome de Jesus. Amém.